Eu tive um baque, no ano de 2014 com a rescisão do meu contrato como ator. Eu permanecia contratado ainda pelo Globo Ecologia como apresentador, Apresentador. mas o meu carro-chefe era o meu contrato como ator na TV Aham. Globo. E eu estava cotado para fazer outras novelas, na sequência e tal, então foi muito estranho quando eu recebi a notícia da rescisão do contrato. E aquilo mexeu demais comigo. Mas de frustração, cara? Deu uma frustrada ou não? Cara, eu não esperava, foi uma coisa assim, muito repentina. Uhum. É até engraçado, quando eu cheguei na reunião pra eu achava primeiro que eu achava que, eu ia lá pra assinar uma renovação do contrato, receber um aumento. Aí cheguei lá, o pessoal serviu um cafezinho pra mim, como foi aqui, né, serviram um cafezinho pra mim, uma aguinha, sentaram. "Bom, Max, nós estamos aqui, a gente tem muito carinho por você, por isso que nós chamamos você pessoalmente aqui", algumas pessoas nem pessoalmente foram chamadas, "mas a gente tá encerrando o seu contrato, tá descontinuando o seu contrato". E aquilo ali me pegou de surpresa, eu não imaginava de maneira alguma. E eu sei que eu saí da sala, estava no Jardim Botânico lá, na Globo, apertei o elevador, quando abro o elevador tá o Zé Roberto Marinho e o Roberto Irineu, simplesmente os donos da TV Globo, né, 2 dos irmãos, dos 3 irmãos. E o Zé Roberto me olhou e no Globo Ecologia eu estava sob o guarda-chuva dele, que era a Fundação Roberto Marinho e tal. Quando ele me olha, ele fala assim: "Max, Roberto, esse aqui é o Roberto Irineu, Roberto Irineu, esse aqui é o Max, um grande talento que a gente tem na casa". Aí eu pensei comigo, né, que tinha, né. Ai, que sacanagem, cara. Cara, aí ele: "E aí, Max, como é que tá a aviação?", porque o Zé Roberto Marinho, ele voa também, ele gosta da aviação e tal. Aí comentei um pouco e tal, naquilo que estava descendo o elevador, eu não sabia se eu falava que eu tinha acabado de ser demitido ou não, o que que eu fazia. Eu sei que eu não falei nada. Quando chegou lá embaixo, ele: "Ah, tá bom", e tal, aquela coisa, os 2 foram para os carros deles, aí eu fui para o meu carro e falei assim: "Cara, o que que eu vou fazer da minha vida?". E foi nesse momento que eu decidi que eu ia colocar os meus projetos pessoais à frente dos projetos profissionais. Em nenhum momento você falou assim: "Eu vou continuar atuando, vou pra outra emissora", nada? Em nenhum momento você pensou nisso? Naquele momento, eu tinha muito desejo de fazer a minha expedição, a primeira delas, que foi o Sobre as Asas, que eu já tinha idealizado desde 2007, quando eu me habilitei como piloto privado de aviões. Eu tirei a carteira aos 22 anos de idade e naquele momento eu decidi que eu ia, organizar, montar um projeto onde eu pudesse viajar, voar pelo Brasil, conhecer o Brasil e fazer um documentário. Obviamente, era um projeto pessoal que tinha um pezinho no profissional ali, porque eu Uhum. queria gerar esse conteúdo, eu queria comunicar ao meu público dessa maneira. Mas você sabe que os 7 anos que eu passei, Edu, desde que eu idealizei o projeto até a hora que eu consegui realizar, e eu vou contar como que eu consegui realizar, eu tive contato, eu comecei a apresentar o Globo Ecologia, então eu tive contato com a área de jornalismo da TV Globo, eu tive contato com o fazer um programa de televisão, eu aprendi, eu estava à frente das câmeras ali, apresentando, mas eu participava das pautas, as discussões, as reuniões do programa, eu acompanhava um pouco da edição, eu via como que era a parte dos offs, né, que eu ia lá para gravar, então como que era montado todo o programa. Então, esse tempo de maturação de 7 anos, né, de 2007 a 2014, foi essencial para que eu tivesse a capacidade, todas as qualidades e atributos para fazer a expedição. Isso aí me dá uma clareza hoje, olhando para trás, de que assim, as coisas elas acontecem da forma como elas têm que acontecer. Uhum. Se eu Nada é acaso, né? tivesse nada por acaso. Se eu tivesse conseguido vender a ideia do meu projeto do Sobre as Asas logo em 2007, 2008, eu não tinha a capacidade, eu não tinha o De produzir, de conhecimento. entregar. E isso me lembra uma história, né, o meu livro Mar Calmo Não Faz Bom Marinheiro é uma metáfora, né, uma analogia que a gente traz do mundo da vela. Mas me traz uma história que eu queria compartilhar contigo, que é o seguinte: o Amir Klink, um velejador que eu tenho maior admiração pelos seus feitos, tenho todos os livros dele, acho que são 7 ou 8 livros que eu tenho, todos estão lá no meu barco. Ele fala de um projeto, do primeiro projeto dele, no primeiro livro, aliás, que é o 100 Dias Entre Céu e Mar, que ele cruzou o Atlântico Sul, saindo da Namíbia e foi parar na Bahia, remando um barco de 5 metros, né, 2 mesas dessa daqui, um barco super pequeno e tal. E ele, quando estava idealizando o projeto, montando o projeto, desenhando o barco que ele ia fazer essa travessia a remo,
ele tinha imaginado um barco com uma estrutura grande e tal, pesado, e ele não conseguia chegar num coeficiente exato ali de mobilidade, leveza, velocidade e tal, até o momento em que ele encontrou, não me lembro se foi assim exatamente, mas que ele conversou com o engenheiro e o engenheiro falou: Amir, você não tem que ter um barco grande que não vire nas ondas. Você tem que ter um barco pequeno que venha capotando, que vire e desvire quando você estiver numa tempestade. E eu acho essa uma analogia para a vida tremenda, porque a gente não tem que ser rígido, sólido como uma rocha na vida. A gente tem que cair e levantar sempre. E aí você percebe nessa história do Amir que quando ele estava idealizando todo o processo de maturação, né, do projeto que ele estava fazendo, da ideia inicial até a realização, foi essencial que ele passasse por isso. E uma das coisas que ele fala também é que ele não teve um patrocínio. Se ele tivesse tido um patrocínio, ele tinha o dinheiro para montar esse barco e tal. Sonhos. Exatamente. E ele ia tomar o caminho errado. Então, assim, o que está acontecendo, o que acontece na nossa vida é o melhor que pode nos acontecer. Eu tiro isso por experiência, pelas coisas que eu passei, seja a rescisão do meu contrato, né, na TV Globo, seja o término do meu relacionamento. Todas essas coisas hoje, olhando para trás, olhando tudo que eu conquistei, tudo que eu passei, eu percebo que, assim, é o melhor que pode me acontecer. E aí isso me faz olhar pro presente, pro que tá acontecendo hoje, e, assim, não encarar mais o problema, não ficar mais ruminando, né, ali no problema, não ficar mais debruçado sobre o problema. Perceber que, ok, esse aqui é o problema, deixa eu ver quais são as oportunidades que estão à minha volta. Sem pensamento de hard, né? Ó vida, ó céus, ó azar, isso não vai dar certo, né? Quando eu era pequeno, a minha mãe falava assim, o Max é o hard. Você era o hard? Porque, não vai dar certo e tal. Mas eu mudei muito. Eu acho que a experiência das minhas expedições e agora, especialmente vivendo no barco, mas é uma capacidade, é uma resiliência absurda, né, cara? De lidar com o problema, encarar e tocar a vida, né, cara? Porque... Sem dúvida. Mas a vida é assim, né? Em todos os aspectos, profissionais, pessoais, amorosos. Uhum. A gente tem tanto momento ali especial que nos promove o aprendizado. A gente tem que estar atento a isso. Você tem que olhar o que está acontecendo e ver qual é a lição que eu vou tirar disso. É óbvio, né, que é difícil. Na hora que você passa pelo problema, tem aqueles 2, 5 minutos que você tá para baixo, fica para baixo. Mas no fundo... E eu tenho isso também, mas para mim, hoje, são 2, 5 minutos. Eu falo, não sei porquê, mas alguma coisa... Isso aqui vai fazer sentido.